Bom, a dúvida que me trouxeram foi o cidadão quando solicita uma certidão de cadeia dominial, ele está querendo obter o quê? Bom, primeiro para explicar, essa certidão não existe legalmente. Esses nomes de certidões, fora aquelas que estão no artigo 19 da 6.015, tudo é invencionice do mercado. Bancos passaram a criar a certidão de ônus. Nunca existiu. Quem criou? Aqueles que tinham uma certa dificuldade ou às vezes até mesmo uma falta de comprometimento com o resultado, de analisar a certidão e colher dela o conteúdo que queira colher, a interpretação que queira colher. De onde é que eu estou tirando isso? Artigo 19 da 6.015 diz o seguinte: as certidões são, a certidão será lavrada em inteiro teor, esse é um tipo de certidão, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial, e aí não importa mais. Esses são os tipos de certidão, então. Eu tenho certidão de inteiro teor, em resumo, em relatório por quesito. São essas. Qualquer outra é invencionice. Tá, mas existe, Valdiran, algumas pessoas que pedem certidão de cadeia dominial. E aí? O que quer dizer isso? Certidão de cadeia dominial. É possível pedir? É possível expedir? Sim, é possível pedir e expedir. Nada mais é do que uma certidão que contém um breve relato ou um resumo de tudo que consta daquele registro, no caso da matrícula. Por quê? Se tratando de imóvel, o imóvel está numa matrícula. A matrícula de número 500, ela sempre nasceu de uma outra matrícula, até vir ao poder público, mas a isso não se dá o nome de cadeia dominial. Cadeia dominial é dono do mesmo imóvel, e um imóvel ele tem um princípio no direito registral imobiliário, princípio da unitariedade da matrícula, de modo que eu tenho um único imóvel numa única matrícula. Valdir, mas antes ele estava na matrícula 400. Não, quando ele estava na matrícula 400 não era ele mudou, e aí por isso ele foi transformado, foi levado para uma outra matrícula, ele nasceu novamente. E aí eu gosto de falar que o imóvel é a aranha do deserto. Na hora que dá cria, morre no parto. Então a matrícula 400, que nasceu o novo imóvel, nasceu o imóvel 500 e o 501, são novos imóveis, são filhos do imóvel que existiu, mas não é ele. É por isso que alguns estados chamam a essa mesmo tipo de certidão de certidão de cadeia de filiação, ou certidão de filiação de domínio, ou certidão de filiação do imóvel. Nada mais é do que um serviço muito bem prestado por vários profissionais que atuam no extrajudicial, chamado due diligência, que é o quê? Eu tenho um interesse de saber se esse imóvel adveio de um título expedido pelo IDAGO, pelo ITERTINS. Logo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma diligência para constatar isso. Vai ser a minha diligência? Vou pedir a certidão lá no registrador, pedir a certidão da matrícula atual e de todas as outras que lhe antecederam, que é a filiação. A isso eu vou chegar lá no final da meada, mas é um trabalho, é uma ação e não um documento. A certidão que o registrador tem de expedir deve se limitar ao registro que se refere, ou seja, se é da matrícula 500, que alguém pediu a certidão, ele não pode ultrapassar para dar uma certidão também da matrícula 400 na mesma certidão, senão ele estaria fraudando o fisco estadual, fraudando o Funjuros, o Fundo Civil e até mesmo a lei de emolumentos. Portanto, não é possível ter na mesma certidão informações de ato outros que não aquele que está sendo certificado. O registrador cabe espelhar na certidão tudo que consta daquele ato e não pode ultrapassá-lo. Ele não pode passar a falar de um outro ato dentro do mesmo
do mesma certidão, senão ele estaria aí fazendo uma fotografia errada. Imagina alguém que me pede uma fotografia do Rio Tocantins e eu pego e coloco também o Araguaia só porque eles se encontram em algum local. Entenderam o exemplo, né? Então, certidão de cadeia dominial é uma criação que, na verdade, se trata de uma due diligência, e alguém que solicita uma certidão de cadeia dominial nada mais quer do que várias certidões que vá até ao final. Então, quando o registrador receber do cidadão leigo um pedido de cadeia dominial, certidão de filiação ou de cadeia dominial, ele tem de interpretar que o cidadão está querendo: Valdiran, eu quero saber de onde esse meu imóvel veio. Será se ele veio lá de Dom Pedro? Será se ele foi doado para um escravo, como tem uma inatividade? É essa o objetivo dele, é uma investigação que ele está fazendo, e ele vai aí, no caso, pagar por todas as certidões que serão expedidas. Cabe ao registrador dizer para ele: olha, serão 5 certidões, tendo em vista que esse imóvel, desde a sua origem, já passou por 5 matrículas. Esse torrão, essa terra, já passou por 5 registros no registro imobiliário, 5 matrículas. Por isso, serão 5 certidões. Entendido?